Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do radiologista e o Dia Mundial do Urbanismo. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado ao direito de família. Vamos conversar com a doutora Camila Marta, advogada especializada em direito de família, que vai falar sobre o planejamento sucessório. Boa noite, doutora Camila. Muito obrigada, então, pela presença no programa de hoje. Boa noite, Ivanir. Boa noite, Amanda. Uma satisfação e uma alegria dividir essa bancada com vocês. Muito obrigada. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Camila vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutora Camila, para começar então a nossa conversa, o que diz a lei sobre o direito sucessório no Brasil? Bom, o direito sucessório, na realidade, a morte, a finitude, né, ainda é um tabu. A gente tem essa dificuldade de pensar como vai ser a vida sem nós estarmos aqui presentes, né? Então, é um tema que é de difícil abordagem, tanto em família quanto nos escritórios, né? Mas a gente vem trabalhando bastante para que isso seja desmistificado. Hoje, o direito sucessório, a gente tem, dentro do direito civil, dois ramos, duas vertentes, pode-se dizer, que é a sucessão legítima, que é aquela decorrente de lei, onde não existe nenhum planejamento, onde não tem testamento, e a lei, então, vai determinar como a sucessão vai acontecer. E a gente tem a outra possibilidade, que é a sucessão testamentária. E aí, sim, a sucessão testamentária tem a presença do testamento, onde a disposição de última vontade daquele testador pode sim ser concretizada, né? E aí é nessa brecha, nesse espaço legislativo que a gente também encontra a possibilidade de planejar como é que a gente gostaria que os nossos bens fossem, enfim, geridos, aproveitados quando a gente não estiver mais aqui neste plano. E doutora, o que significa então o planejamento sucessório? Bom, Amanda, o planejamento sucessório, como o próprio nome diz, é uma organização, né? A gente vai pensar numa organização de todo o acervo patrimonial e como esse patrimônio vai ser gerido, vai ser administrado, vai ser usufruído por aquelas pessoas que são ditas, então, pela lei como herdeiros, né? Quando a pessoa que construiu esse patrimônio já não estiver mais aqui. Então, seria uma organização patrimonial, né? Basicamente.
E podemos dizer que o planejamento passa pela abertura de holding, ou seja, de uma empresa que será a proprietária dos bens? Olha, Evanira, essa questão de relacionar o planejamento sucessório à abertura de holding, dá para dizer que é um equívoco, né? A holding, a constituição de uma holding, ela é, na realidade, um dos instrumentos possíveis de se fazer um planejamento sucessório. Vai depender muito da estrutura familiar, daqueles que nos procuram, né, das intenções, enfim. Não é um acerto a gente relacionar planejamento sucessório com holding, com constituição de holding. A gente tem que ter em mente que é só mais um instrumento. Existem vários outros, né? Então, a gente tem dá para dizer assim, um leque de opções que a gente pode pensar o que mais vai se adequar àquele núcleo familiar que nos pergunta, nos questiona, né? Sim. E, doutora, o planejamento sucessório, ele é realmente só para quem tem um patrimônio considerável ou é independente do tamanho do patrimônio? Não, Amanda, a questão do tamanho do patrimônio não é um impedimento para ser feito um planejamento, né? A gente pode fazer um planejamento de um imóvel e de um veículo, ou a gente pode fazer um planejamento de um acervo enorme de bens, né? Então, assim, planejar não significa que é só para quem tem patrimônio vantajoso, assim, quem tem um patrimônio absurdo, de grande, por exemplo. Não é só para as pessoas ricas. O que é comum é que as pessoas que têm esse patrimônio considerado acabam se preocupando em organizar isso para quando da sua falta. Então, isso sim é mais comum acontecer. Normalmente, aquelas pessoas que têm a sua casa, o seu carro, não se preocupam, acham que porque é pouco ou porque talvez não tenham herdeiros, não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. E, doutora, por curiosidade minha mesmo, durante a pandemia, houveram muitos planejamentos sucessórios? Durante a pandemia, houve uma procura muito grande por testamento. Isso sim, porque realmente foi uma questão que aflorou para todo mundo, né? Todo mundo se deu conta, efetivamente, da possibilidade de hoje estamos todos aqui, mas amanhã, quem sabe, não mais. Então, a questão do testamento, ela se ocupou mais em função da Covid-19, sim. E quais os tipos de planejamento sucessório que existem? Vanira, existe, na verdade, instrumentos que a gente utiliza para o planejamento sucessório, né? A gente pode utilizar o testamento, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe dos instrumentos possíveis de planejar. A gente tem a possibilidade da doação, a gente tem a possibilidade da partilha em vida, a gente tem a possibilidade da contratação de seguros, né? Temos também a possibilidade das previdências privadas e também a constituição de holdings, né? Fundos de investimento, enfim. Tudo vai depender da estrutura que se apresenta para que a gente possa pensar ali a melhor maneira de planejar, de organizar esse acervo patrimonial. E, doutora, são somente os bens patrimoniais que podem ser objeto, então, do planejamento sucessório? Sabe, Amanda, que a ideia inicial do planejamento sucessório, ela fica centrada na questão patrimonial, né? Porque a gente se preocupa com a questão dos bens, do patrimônio, enfim. Mas é possível também clausular ou fazer cláusulas, por exemplo, num testamento, de questões existenciais, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho, o perdão para um filho indigno, ou outra possibilidade de questões existenciais. Para quem vai ser doado o PET, acontece? Pode ser também colocado a questão do PET nessa Falávamos circunstância. anteriormente hoje que é muito comum ter as redes sociais, o nome da pessoa a também. questão da herança digital, que é um tema
bem interessante, bem atual, e que ainda a gente não tem uma legislação adequada e específica sobre essa temática. Então, como gerir esses perfis de redes sociais, né? Então, como a gente vai fazer essa gerência após a morte da pessoa? Algumas redes sociais já têm um encaminhamento, outras, não sei se já tem também, ou se é necessário efetivamente a gente colocar, né? A colocação de uma cláusula nesse sentido sempre vai deixar mais claro, vai deixar mais tranquila a pessoa, né? Então, Desculpa. não, Por favor, pode continuar. não era isso mesmo. Que a pessoa vai ficar mais tranquila. Não, é que eu ia fazer uma brincadeira aqui, que eu lembrei que durante a pandemia eu tive Covid uma vez, e aí uma amiga minha, a Fabi Canci, ela brincou que o que ela queria doar, que o que ela queria que eu deixasse para ela no meu testamento era a minha rede social, meu Instagram. Então, realmente, isso que tu comentou, Evanir, faz todo sentido, né? Para quem que fica a rede social? Porque Isso. hoje é um instrumento de trabalho, não é? É um instrumento de trabalho. E tem a questão dos perfis que são monetizáveis. E aí a gente tem também aí um cunho patrimonial, ainda que, de uma certa maneira, a gente tenha uma questão existencial junto. Então, faz um misto, né? Aqueles perfis que realmente têm a possibilidade de angariar fundos, enfim, de ter um rendimento patrimonial. E quais os principais cuidados que se deve ter ao elaborar um planejamento sucessório? Olha, Ivanir, eu costumo falar que para a gente organizar a vida de uma família, a gente precisa conhecer essa família, né? Então, é muito importante a gente saber quem são os integrantes, qual é o estilo dessa família, né? Se existem filhos, se esses filhos são vulneráveis, se esses filhos são capazes, se eles têm alguma incapacidade permanente, qual é a ideia central do autor desse planejamento, né? Então, se de repente tem um filho que é funcionário público, não quer nem saber do acervo patrimonial da família. Outro talvez está morando fora do país, também não tem muito interesse. Outro está ali trabalhando diariamente na empresa, enfim, ou no meio de sustento daquela família. Então, é muito importante a gente conhecer a família, a gente identificar as circunstâncias que essa família tem, como, por exemplo, o casamento dos filhos, tipo de regime de bens adotados em cada casamento, ou união estável também. Que mais? Conhecer e identificar a incidência tributária em cada um desses institutos do planejamento, para a gente poder fazer uma comparação de qual instituto é mais adequado para aquela família. E assim, depois, com base em todas essas informações, a gente tem condições de fazer uma espécie de um dossiê, informando, então, aquele que nos consultou sobre o instrumento mais adequado de planejamento sucessório. Perfeito. E, doutora, quais os instrumentos de planejamento sucessório? Qual que tu considera o mais indicado, o melhor? Olha, Amanda, a questão de identificar o melhor é complicado, porque justamente a gente precisa identificar o perfil daquela família, né? Daqui a pouco, para a minha família, vai ser mais adequado fazer uma partilha em vida. Para a família do João, vai ser mais adequado constituir uma holding. Para a família da Maria, vai ser mais adequado fazer simplesmente um testamento, né? Então, existem, com base nas características da família, é que a gente vai ter as condições de identificar qual planejamento é melhor para aquela família. A gente não pode dizer que a holding é o melhor instrumento de planejamento sucessório. Por que a gente não pode dizer? Porque a holding implica na gestão de custos, né? A gente sabe a organização de uma empresa, a manutenção dessa empresa, né? Tem que ter o contador mensal, então ela vai ter custos, ela vai ter despesas que talvez para determinada família não seja o seu melhor caminho, não seja o melhor caminho que eles pensaram ou imaginaram para uma situação de planejamento. Muito bem. E qualquer pessoa pode fazer um planejamento sucessório?
Qualquer pessoa pode fazer um planejamento sucessório, basta sentir, ter a necessidade de querer organizar essa questão na sua vida, né? Seja por bens patrimoniais, seja por questões existenciais, né? Sempre Sim. As existenciais são aquelas que nós havíamos falado antes, por exemplo, o reconhecimento de um filho, perdão perdão expresso em razão de alguma questão de indignidade ou de algum herdeiro, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, não tem assim, é só quem tem uma fortuna avaliada em 4 milhões de reais é que é indicado fazer planejamento sucessório. Não tem essa restrição. O planejamento é uma forma de organização da família, né? Então, para quem quiser se organizar e quiser pensar no seu futuro, no futuro dos seus herdeiros, tem essa possibilidade, legalmente prevista. Doutora, uma pergunta rápida, só para encaixar antes de nós chamarmos o intervalo aqui. Tem idade mínima para fazer, então, o planejamento sucessório? Não tem idade mínima. O que a gente tem é que, dependendo a gente tem que ter a capacidade, né? O autor do planejamento sucessório, ele tem que estar plenamente capaz, né? Tanto é que, por exemplo, se o testador, numa situação em que vai se fazer um testamento, o testador tem capacidade e, posteriormente, ele perde essa capacidade por uma questão de doença, muito comum hoje a gente ouvir mal de Alzheimer, né? O testamento vai ser válido. A incapacidade superveniente à realização do testamento, ela não invalida o testamento anteriormente feito com a plena capacidade. Perfeito, muito esclarecedor. E nós, então, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou um comentário pelo nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80. Temos conosco hoje a doutora Camila Marta, que é advogada especialista em direito de família, que está falando sobre planejamento sucessório. Doutora Camila, como trabalhar com o planejamento sucessório? Bom, Ivanir, eu vou te responder essa pergunta com um viés mais assim para os colegas advogados, né? Trabalhar o planejamento sucessório requer da gente uma rede de parcerias. E explico por quê. Ninguém tem... é difícil alguém conhecer a fundo todas as matérias, né? O direito realmente é uma ciência social aplicada extremamente complexa. E quando a gente fala em planejamento sucessório, necessariamente a gente tem que conhecer, no mínimo, 4 áreas do direito. Direito de família, direito das sucessões, direito tributário e direito societário. Então, a gente pode ter uma noção de todas essas áreas, mas necessariamente eu acredito que pelo menos em uma dessas áreas a gente tem que ser muito conhecedor, tem que ser o especialista efetivamente. E aí, com uma rede de parcerias, a gente busca a orientação do colega tributarista, que direito tributário, todo mundo sabe que tem inúmeros detalhes, né? Com uma rede de parceria, a gente busca o colega que é especialista em direito societário,
porque a constituição de empresas também demanda detalhes, demanda conhecimento de funcionamento dessas empresas, enfim, conhecimento da junta comercial, um bom trânsito na junta comercial, enfim. Então, para a gente conseguir fazer esse trabalho, que é sim um trabalho interdisciplinar, eu penso que nós, como advogados, fazendo uma... falo por mim, pelo menos, né? Eu tenho meu escritório sozinha, então eu acabo sempre fazendo parcerias, né? Claro que naqueles escritórios que são... que tem todas as áreas, então eles vão servir, obviamente, todas as áreas. Mas para aqueles que trabalham com escritórios pequenos, então a rede de parcerias é a melhor maneira de se trabalhar um bom planejamento sucessório. Ótimo. Atenção aí, então, para você de casa que nos assiste, que chegou a hora de interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. O meu nome é Everton Matias, eu moro aqui em Canoas e eu quero saber se o planejamento sucessório realmente poupa tempo. Bom, Everton, assim, o planejamento sucessório, ele vai poupar tempo, vai depender sob o viés, sob o olhar de quem? Se for do autor do planejamento, certamente ele não vai poupar tempo, porque esse autor do planejamento vai demandar diversas reuniões, a gente vai ter que ver a fundo a estrutura familiar, enfim, fazer todo um balanço, todo um conhecimento dessa família para que então se veja qual instrumento é melhor, mais adequado, né? Então, para aquele que vai organizar o planejamento sucessório, ele demanda bastante tempo, né? Agora, para o herdeiro, se a gente pensar, se for, por exemplo, uma situação de partilha em vida, por exemplo, o herdeiro não vai ter nenhum tempo para gastar quando o autor da herança falecer, porque ele simplesmente, a partilha em vida já foi feita, né? Então, não vai ter absolutamente nenhum trabalho a ser feito, vai poder passar pela fase do luto despreocupado com essa questão patrimonial, porque, de certa maneira, ela já foi, sim, realizada, já foi pensada. Então, vai depender do viés de quem tu estiver pensando. Se for pelo autor do planejamento ou pelo herdeiro, vai ter diferença nessa questão do tempo, sim. Certo. E por que se preocupar com planejamento sucessório? Olha, Ivanir, a questão da preocupação do planejamento sucessório, ela está centrada na questão do cuidado, me parece, né? A pessoa que pensa em planejar, em organizar a sua vida pós-mortem, me parece que ela tem essa ideia de efetivamente pensar em como os seus herdeiros vão viver dali para frente, né? Então, o planejamento, ele tem esse viés. Quando a gente pensa em planejar ou organizar alguma coisa da nossa casa, por exemplo, é para deixar a casa melhor, né? Ninguém vai parar, vai pensar num plano de organização para determinada circunstância para piorar a situação, né? A ideia é sempre melhorar. Então, me parece que o pensamento daquelas pessoas que nos procuram para fazer um planejamento é sempre o de deixar os seus herdeiros da melhor maneira possível, de evitar futuros conflitos, evitar despesas que talvez os herdeiros não tenham condições de bancar e deixá-los, então, de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Tudo bem. Continuando por aqui, então, com perguntas que foram enviadas através do nosso WhatsApp. Minha dúvida, é necessário contratar um advogado para fazer o planejamento sucessório? Quem pergunta é Daniela Silveira, de São Leopoldo. Olha, Amanda, essa pergunta é muito importante, porque realmente, como eu falei antes, quando eu respondi a pergunta de como trabalhar o planejamento sucessório,
vocês viram que realmente tem muitas questões que envolvem essa atuação do advogado. Então, eu diria que é imprescindível contratar um advogado, né? O nosso papel é exatamente esse, é de mostrar as possibilidades, mostrar os riscos, mostrar os sucessos, né? E identificar que para aquele núcleo familiar vai ser mais adequado fazer usar um ou outro instrumento de planejamento. Então, não tem outra pessoa no mercado que possa dar o melhor auxílio que não um advogado. Né? A gente vai como eu falei também, a gente tem a questão interdisciplinar, então vamos ter a ajuda de contadores, eventualmente pode-se ter até o auxílio de psicólogas, trabalhando na organização mental da família. Né? Então, é um trabalho que é interdisciplinar, mas a consequência da utilização dos instrumentos de planejamento, só o advogado vai poder orientar. E falando sobre tributos, quais os tributos incidentes, então, na sucessão? Olha, Ivani, na sucessão, a incidência do ITCMD é o imposto que acaba sendo trabalhado dentro de qualquer inventário, né? Então, é o imposto de transmissão causa-mortes. Esse imposto ele tem uma alíquota que varia de 3% a 6%, né? E essa alíquota ela tem que ser verificada sempre no momento do óbito, ou seja, no momento em que o autor da herança falece, é o momento em que, então, é do dia que a gente tem que identificar qual é a alíquota que vai ser, vamos dizer assim, fotografada naquela hipótese de incidência, né, tributária. Sim. Né? Porque, e por que eu ressalto essa necessidade? Porque a legislação tributária, ela varia, né? Sim. Então, a gente tem, às vezes, muita mudança. Então, é importante que fique expresso, que fique bem entendido que a alíquota incidente é do momento da data do óbito. Certo. E a pessoa, ela deixa de ser proprietária quando ela realiza esse planejamento sucessório? Estamos já no final do programa. Uhum. Assim, vai depender do tipo ou do instrumento utilizado, né? Se, por exemplo, a pessoa fizer um testamento, ela vai continuar sendo proprietária. Por quê? Porque o testamento ele só vai gerar efeitos a partir da morte. Sim. Desse autor da herança, né? Então, ela continua sendo proprietária dos bens que ela testar, vamos dizer assim. E outros instrumentos, como, por exemplo, a partilha em vida ou doação, aí sim, a pessoa transfere, sim, a propriedade. Muito bem, muito obrigada. Então, doutora, quero agradecer a doutora Camila pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, uma satisfação enorme participar desse programa, Papo Certo, e muito obrigada. E eu agradeço, então, a equipe técnica do programa e o pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o assessor e especialista em investimentos, Josias Bento, que vai falar sobre educação financeira e investimentos. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.